Rapaz, imagina você ter 20 anos de idade, um jovem jogador de futebol, que saiu do Uzbequistão para se destacar no futebol francês, num clube médio, pequeno médio, né, que é o Lens. E aí, em uma semana, você é comprado pelo Manchester City, tem apenas, no máximo, 2 sessões de treinamento com o grupo completo. Você não fala o inglês, você saiu da França para a Inglaterra e você estreia no seu primeiro jogo como titular contra o Chelsea na Premier League, no Manchester City, que defensivamente tem sido muito mais errático do que confiável nessa temporada, tanto é que ele foi contratado. Eu estou falando de Kuzanov. E dentro de todo esse cenário real, ele, em poucos minutos, cavou um buraco muito profundo. Nos primeiros minutos como jogador do Manchester City, Kuzanov conseguiu conhecer o que é o inferno. Porque ele, no primeiro lance com a bola, ele recua de maneira errada de cabeça para o Ederson. O Jackson do Chelsea rouba a bola e dá assistência para o Madueke marcar. E no lance seguinte, o Kuzanov, ele erra mais um passe para trás e tem que fazer a falta e recebe o cartão amarelo. Uma falta em cima do Palmer. Eu pensava, e muita gente aqui no estádio pensava, cara, ou o Guardiola tira esse moleque logo de campo, ou ele vai tomar o vermelho, o segundo amarelo, muito rapidamente, tá? Ou vai cometer mais erros decisivos para o placar. E, cara, dando crédito para o Kuzanov, ele foi melhorando. É claro que a atuação ainda é muito desastrada, é muito desastrosa e está marcada negativamente, mas acho importante também entender que ele foi se recuperando, que ele foi conseguindo melhorar aos pouquinhos, né? O primeiro tempo ainda mais errático, inseguro, no segundo, na reta final do primeiro ele já começa a melhorar, no segundo ele joga ali os primeiros 15 minutos e sai de campo para a entrada do John Stones, que certamente não está tão bem fisicamente, senão ele teria começado, né? Mas essa foi a realidade do Kuzanov, cara. Zagueiro nascido no Uzbequistão e que teve essa estreia marcante de maneira negativa pelo Manchester City do ponto de vista pessoal. Porém, tem essa melhora, vai aprender as lições e fez parte de uma virada muito justa do Manchester City, 3-1 placar final para esse Manchester City, que consegue fazer 3 gols com a mesma impressão digital de uma estratégia muito bem montada pelo Pep Guardiola para bater o antigo auxiliar técnico aqui do Manchester City, o técnico do Chelsea, o italiano Enzo Maresca, que veio aqui jogar com uma linha defensiva muito alta e marcação homem a homem, não mordia a isca do Manchester City de tentar dar o bote no Ederson e perder, portanto, a vantagem numérica na marcação homem a homem. A vantagem numérica não, né? A equidade numérica, e aí ficar em desvantagem. E aí o City começou a, primeiro, bolas longas para os laterais, que entravam para a faixa central do campo. Aí saiu o primeiro gol, que foi ensaiado algumas vezes, quase foi gol antes, e aí saiu o primeiro gol ainda no primeiro tempo. Bola do Gundogan para o Matheus Nunes, o Madueke deu condição. No rebote, o Vardiol, o defensor com mais gols nessa Premier League, 5. Ele, que faz uma grande partida dessa vez, ele marca o gol de empate. E no segundo tempo, a ida só dá Manchester City. E o Ederson começa a ser importante, sendo o autor dessas bolas longas, né? No primeiro foi o Gundogan, nos outros 2 foi o Ederson. As 2 para frente, procurando o Haaland. A primeira encontrou diretamente o Haaland, que fez o pivôzaço, muito bem o Haaland hoje, e conseguiu ter uma vantagem dada pelo goleiro do Chelsea, uma falha muito grave do Sanches, que saiu do gol sem pai nem mãe, sem nenhuma razão, e sofreu um gol de cobertura. O 18º do Haaland nessa Premier League é o vice-artilheiro atrás do Salah, que tem 19. E depois o Ederson acha o De Bruyne, que encosta a bola para o Haaland, que dá uma bela assistência para deixar o Phil Foden já no fim da partida livre, leve e solto, cara a cara com o Sanches para fazer o 3º gol do Manchester City. O 6º gol do Phil Foden nas últimas 4 rodadas, o Foden que tinha um gol nas 14 rodadas anteriores e iniciais da Premier League. Agora são 6 em 4, ele está acordando. O melhor jogador do Manchester City na Premier League passado, enfim, está acordando. Até porque também tem uma concorrência agora, né? Os 2 começaram juntos no time titular, o Foden e o outro novo estreante, o Marmoush, que teve uma situação ainda mais curiosa do que a do Kuzanov, porque o Kuzanov chegou na terça, né? O Marmoush chegou na quinta-feira e deve ter treinado apenas uma vez com o grupo completo ontem e estreou como titular e foi bem. Não foi uma atuação estupenda do Marmoush, mas acho que ele foi muito bem dentro de campo. Dá a entender que vai ser um jogador importante. Estava voando, né, no Frankfurt,
15 gols e 9 assistências em 17 rodadas da Bundesliga. Aliás, em números das 5 principais ligas europeias, ele estava atrás só do Salah. Ainda está, né? Atrás apenas do Salah, e agora são concorrentes na mesma liga e dividem a mesma seleção e a mesma nacionalidade. O Egito tá que tá, hein? Os dois melhores jogadores em termos de números do futebol europeu nessa primeira metade de temporada são egípcios. Veja só você. Então, é isso, cara. O City, apesar de viver os problemas lá na Liga dos Campeões, e vai ter decisão agora na quarta-feira com transmissão exclusiva da Max aqui contra o Clube Bruges, precisando vencer para continuar na Champions, esse City na Premier League consegue uma certa estabilidade. Agora são 6 rodadas consecutivas sem perder. Só que na próxima rodada visita o Arsenal em Londres.